O Rio Grande do Sul iniciou hoje um plano de ação para conter o foco da doença de Newcastle, detectado em um estabelecimento comercial de avicultura de corte em Antagorda, no Rio Grande do Sul. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006, em aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Essa doença é viral e afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. Segundo o mapa, a investigação está sendo conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, a qual encaminhou amostras para um laboratório credenciado pela Organização Mundial de Saúde Animal. O plano de contingência de influenza aviária e doenças de Newcastle já está sendo executado, incluindo o abate sanitário de todas as aves, além da desinfecção do local. Também será realizada uma investigação complementar em um raio de 10 quilômetros ao redor da área de ocorrência do foco, além de outras medidas que forem necessárias conforme avaliação epidemiológica. O Ministério da Agricultura ressalta que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações. Sobre as restrições comerciais, o ministro Carlos Fávaro informou que todos os mercados compradores da carne de aves brasileira já estão sendo comunicados. E olha só, uma reunião terminou agora há pouco na capital gaúcha para tratar desse assunto. Vamos, portanto, atualizar as informações com o Francisco Lopes, que é diretor adjunto de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Ele está lá em Porto Alegre. Francisco, obrigado pela sua participação, é muito importante aqui no RN para atualizar os nossos produtores, né, e também aos nossos consumidores quais são as últimas novidades aí em relação a essa doença. Primeiro é importante entender o que significa, né, essa doença, a tal da doença de Castle. Tem alguma relação com a gripe aviária ou não? Boa noite, Francisco. Boa noite, Petri. Obrigado pelo convite. Bom, então a doença de Newcastle, ela é semelhante à influenza aviária, ela é do mesmo grupo de doenças nervosas das aves, né? Então, tanto que o plano de contingência, de contenção de foco, ele é conjunto, né? Um plano de contingência de doença de Newcastle e influenza aviária. Portanto, as medidas sanitárias, as medidas de contenção do foco são as mesmas, né? Nós temos as mesmas responsabilidades, as mesmas obrigações do que uma influenza aviária, né? Então, tivemos agora à tarde essa reunião com entidades para esclarecer a situação do foco e com a própria imprensa para colocar aqui as medidas que o Estado vem adotando e vai adotar aí nos próximos dias. Esse foco é um só, por enquanto, lá em Antagorda, numa propriedade apenas. Relata para a gente com mais detalhes. Exatamente, o foco é numa propriedade que foi coletada pelo Serviço Veterinário Oficial, né? Nós temos uma parceria legal entre as empresas, né, de avicultura e o Serviço Veterinário Oficial, que no momento que ocorre alguma mortalidade acima de 10%, em 72 horas há um gatilho automático de notificação da mortalidade ao Serviço Veterinário Oficial, que desloca então um técnico para ir à granja e avaliar a situação dos animais, verificando se tem alguma vinculação, sinais clínicos com alguma doença de notificação e que seja de coleta oficial. No caso, o Serviço Veterinário local faz essa coleta de amostras e encaminha para um laboratório federal do Ministério da Agricultura para o diagnóstico. Agora, esse foco pode ter alguma relação com as enchentes no Rio Grande do Sul ou não tem nada a ver? A presença do vírus não tem a relação com as enchentes, né? Porém, a baixa imunidade dos animais em função da grande quantidade de umidade e, na sequência, um frio rigoroso que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, provoca esse aumento da mortalidade, né? Então,
a mortalidade nessa granja chegou a 50% do plantel. Né? Nós não podemos afirmar que 50% morreram porque estavam com o vírus da doença de Newcastle, né? Mas também por fatores aleatórios. Né? É um compêndio de causas. Né? Mas o vírus estava presente, né? É um vírus de alta patogenicidade e alta mortalidade. E essa propriedade já foi isolada? Quais foram as primeiras providências tomadas? Sim, a propriedade já desde a coleta fundamentada, né, antes mesmo de ter a conclusão, no momento que há uma suspeita, a propriedade já é interditada e o bloqueio da movimentação é feito. Então, isso já foi feito desde lá. Neste momento, né, estamos fazendo a depopulação das aves que sobraram na propriedade, né, e fazer o enterrio no mesmo local para evitar a movimentação dessas aves para outros locais. A partir daí, nós estabelecemos, né, a partir do resultado, o raio de 3 quilômetros, né, que se chama área perifocal, para as ações de vigilância oficiais do Serviço Veterinário, que vamos fazer a visitação em todas as propriedades rurais, tanto no raio de 3 quilômetros inicialmente, quanto posteriormente num raio de 10 quilômetros. Né? No raio de 3, nós temos 6 granjas comerciais cadastradas, apenas 3 com lotação de aves, porém nós temos 75 propriedades rurais. Todas essas vão ser visitadas e verificados sinais em aves de subsistência. Ô Francisco, Na sequência, pois não, pode complementar. Na sequência, nós passamos então para o raio de 10 quilômetros, que nós temos aí quase 50 granjas comerciais e pouco mais de 20 com lotação, e fazemos a vigilância nas propriedades rurais, mesmo que tenham aves de subsistência, que totalizam no raio de 10 quilômetros 801 propriedades. Perfeito. Eu só tenho mais 30 segundos, mas é importante essa pergunta, né? Como é que o produtor que está nos assistindo pode identificar um caso suspeito da doença de Newcastle? Os sinais clínicos nas aves são muito semelhantes à influenza aviária. Então, é uma doença nervosa que pode afetar a movimentação, prostração, inchaço na cabeça, coriza, e também na Newcastle pode dar bastante diarreia, principalmente esverdeada nas aves. E aí informar imediatamente as autoridades sanitárias, é isso? Exatamente, notificar para que a gente possa, o Serviço Veterinário Oficial possa atender e fazer os exames adequados. Francisco, obrigado pela sua participação. Certamente a gente vai te consultar nos próximos dias para a gente ir acompanhando esse caso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Petri, fico à disposição.